Hoje é o segundo grupo de temas que são 1. A visão antiga do rio, o cubo de definição do rio. 2. A ressurreição. No livro A Mentira Sagrada, o autor escorrega feio. 3. A ponte entre a divisão de opostos. Causa e efeitos e outros pares resolvidos em terceiros, a esfera de Frias, que se apoia no texto dessa moça Heide 128. E 4, a quinta estrela, os 4 elementos hostis que se reúnem na vida e na psicologia. Então vamos. Primeiro é a visão antiga do rio. Nesse instante é preciso que a pessoa que esteja assistindo pare e pense em como ela vê o rio. Uma visão mais completa ou menos completa, e nós vamos partir daí. Então, nós vamos ver o rio como sendo um cubo que eu vou desenhar uma linha, um retângulo que começa no nascimento do rio e termina na foz dele. O rio é um projeto da gravidade da Terra, assim como é em cada planeta. Então ele vem descendo, ele vem sempre para baixo. Se alguma vez ele parecer que ele sobe, é porque aqui houve uma contenção do rio e ele acumulou sob a forma de uma barragem, de uma lagoa, de um sistema qualquer de contenção. E ao atingir novamente o ponto de despejo, ele desce novamente e vem caminhando até chegar na foz. Acontece que esse rio, da forma que Heráclito falou, porém de uma forma distinta, esse rio não se parece nem um pouco com a forma, com o conhecimento que nós temos dele. Ele, em primeiro lugar, a foz do rio, ela se move, ela não está sempre na mesma posição. Por exemplo, em Linhares, ela andou 60 quilômetros para fora. Ela desaguava em Humaitá, 60 quilômetros da foz atual, e agora deságua para cá. Porque a água do mar, o limite do rio, o limite vertical inferior do rio, é a linha do mar, a beira-mar. E a água esteve 160 metros mais baixo, então o rio descia 160 metros, descia a essa altura relativa a essa largura de 160 metros, relativa a essa largura que é daqui até aqui, vários quilômetros até. Daqui até aqui, 160 metros, nessa glaciação que terminou 15.000 anos atrás. E aqui vários quilômetros, de quilômetros. Também acontece que essa linha do rio, toda ela é movida para a esquerda ou para a direita, conforme o caso. No caso do Brasil e da África, aqui está a África, o Brasil estava reunido aqui, e há 270 milhões de anos, o Brasil, a África começou a caminhar para o Nordeste e o Brasil começou a ser montado para o Sudoeste. Então, essa distância aqui foi quanto? Foi 2.000 quilômetros para lá e 2.000 quilômetros para cá. Então, a África e o Brasil se distanciaram 4.000 quilômetros. Os rios, aqui não existia rio nenhum. Eles foram criados há 273 milhões de anos. O Rio Doce, por exemplo, não existia, o Rio São Francisco. Nem um rio que deságua na costa do Brasil
existia naquela época, eles foram sendo criados. Então todo aquele retângulo caminhou para oeste e para o sul, ou seja, para sudoeste. E na África, os rios também não existiam, foram criados, tem que ser sempre rios pequenos, relativamente, foram criados e caminharam junto com a África para o Nordeste. Então aquele retângulo, ele caminhou para lá, para baixo e para a esquerda. Todo aquele retângulo daquele rio que nós vimos do Rio Doce, caminhou para baixo e para a esquerda. Além do mais, a fonte, o nascedouro do rio, pode mudar em altura, em distância, na medida em que, por exemplo, o continente é elevado ou rebaixado. Se o continente é elevado ou rebaixado, então aquele retângulo sobe e desce. Além disso, existe a linha horizontal do rio. Aquela era vertical, corte vertical. Esse é o corte horizontal. O rio nasce aqui e deságua aqui. Então ele vem caminhando, ele muda de posição, ele muda para a esquerda na medida que essas cadeias de montanha são alteadas ou rebaixadas, o rio muda. Então ele muda também na horizontal. E ele muda. A gente tem que ver o rio agora assim, né? Ele muda na horizontal, ele muda na horizontal em profundidade e muda na vertical, ou para cima ou para baixo. Então o rio, os três retângulos do rio estão constantemente mudando. O rio está mudando, o retângulo, o corte vertical, ele pode mudar para a esquerda e pode mudar para a direita, na medida que o continente em si está mudando, como o Brasil mudou esses 273 milhões de anos. O Brasil caminhou para sudoeste. E na medida que a glaciação, o gelo, por exemplo, sobe na Europa até 3 quilômetros, e sobe no hemisfério sul até a Argentina, até o Paraguai, São Paulo, vários quilômetros também, o continente rebaixa, e em outras partes ele sobe. Então o rio como um todo, o curvo do rio, ele está alteando, está rebaixando, movendo para a esquerda, movendo para a direita, a foz muda de lugar, o nascedouro dele muda de lugar. Então o rio é um sistema em constante mudança. Ele não tem semelhança com a nossa visão de que ele é estático. E que, por exemplo, o Rio Doce permaneceu no lugar esses 273 milhões de anos. Pelo contrário, o Rio Doce mudou ano a ano. Ele mudou nas 3 dimensões. E a respeito toda a bacia do rio, que é um corte vertical a partir no lugar onde as montanhas começam a verter água para dentro do sistema de coleta do rio, a bacia toda ela também não tem esse desenho que a gente vê no Rio Doce hoje, no Espírito Santo e em Minas Gerais. Ela alterou completamente. Então o Rio Doce, ele é o Rio Doce de 2013, era o Rio Doce de 2012, ele tem 273 milhões de Rio Doce, cada um diferente do outro. O Rio Doce não é nada semelhante ao que a gente pensou que ele era. O Rio Doce fica Rio Doce durante 2013, durante março de 2013. Em abril de 2013 já é outro rio. Então o Rio Doce
as margens do Rio Doce desbarrancam, caem, o rio assoreia, chove, ele fica mais cheio, mais vazio, ele está ondulando para a esquerda e para a direita e derrubando árvores, arrasando as colheitas, carregando árvores. E então a cada mês o Rio Doce muda. E a gente vê o rio como uma figura estática. Ela seria interessante colocar um cacho de uva, para cada uva daquela significar uma casa, o cabinho do cacho ligado ao rio, significando a extração de água, porque milhares e milhares de comunidades extraem água do Rio Doce e dos seus afluentes. E a gente não tem respeito pelos rios, a gente não trata os rios com deferência. O rio traz água dezenas, centenas de quilômetros até Linhares, por exemplo, até Colatina. E as pessoas jogam todo tipo de porcaria dentro do rio. Não veem o rio com a deferência que ele merece. Um verdadeiro sistema poderoso, maravilhoso, que alimenta as comunidades humanas e que, no entanto, a gente não reverencia. Uma coisa completamente absurda, a falta de capacidade humana de pensar é algo de assombroso. Agora que eles estão preservando as matas ciliares um pouquinho, quer dizer, aquelas matas constituem o cílio do rio, a proteção mínima que o rio merece. O ser humano é um vírus na Terra, uma coisa avassaladora, que arrebenta, destrói, corrompe. É lógico que existe muita coisa boa e a gente tem sempre que lembrar disso, mas tem esse lado. Então, por outro lado, se o rio não é estático, Heráclito, que era um filósofo grego de 2.500 anos atrás, ele dizia que a gente não pisa no rio 2 vezes, mas essa coisa não é verdade. Porque quando a gente olha o rio, tem tudo isso de o Rio Doce ser 273 milhões vezes 273 milhões de anos vezes 12 meses. Então o rio é 3 trilhões de rios, só contando até meses, sem falar o rio, porque ele está mudando constantemente. O dia de hoje o Rio Doce está mudando. Então seria verdade que a gente não pisa no rio 2 vezes? Não é. Será que está errado? Porque existe o dinâmico e existe o estático. E no modelo pirâmide eu uni esses dois elementos no mecânico, no estático dinâmico. Ou seja, o rio dinâmico é esse rio que eu descrevi. O rio, você não pisa na água 2 vezes, porque obviamente a água está correndo, ela está descendo do nascedor do rio até a foz, que já é um outro fenômeno maravilhoso, porque existe todo tipo de foz, as fozes em delta, as fozes únicas. É fantástico estudar o rio, eu não pude estudar suficientemente o rio, mas é uma coisa maravilhosa. Agora, você não pisa na mesma água, porque a água está descendo, evidentemente não é. Mas o ser humano que tem memória, ele focaliza, ele foca a permanência, a persistência. Quer dizer, essa casa onde eu estou é a mesma casa todo dia? Não, os átomos estão mudando, estão vibrando, uma goteira lá,
um cisco polar, então não pode ser a mesma casa todo dia, mas algo dela fica, algo resiste, algo atravessa, continua presente em todos os presentes em que a gente circule. Então, o rio mecânico, o rio doce mecânico, ele é o rio estático, que tem as margens mais ou menos assemelhadas, que tem montanhas que identificam a passagem do rio, que tem uma série de condições, árvores que eu vejo que continuam, mesmo que seja por meses, não por décadas, as árvores estão ali, eu consigo avaliar que a distância de uma margem à outra é mais ou menos a mesma. Então o rio estático, ele persiste. O rio dinâmico, que é a água do rio, ele e outras modificações, isso não persiste. Mas o rio não é somente o rio dinâmico, ele é o rio estático e o rio dinâmico, ele é o rio mecânico. Então Heráclito estava errado. Ele estava certo ao falar do rio dinâmico. A gente não pisa duas vezes na água, na mesma água do rio. Mas ele estava errado ao falar do rio estático, porque o rio estático persiste, ele prossegue, ele não é consumido a cada instante. A mente humana é um repositório de memórias. A memória da gente segue em frente, de presente em presente. De forma que Heráclito estava certo, por um lado, e estava errado, por outro lado. E Crátido, que era o discípulo dele, também estava errado. Então é porque nós estamos sempre parcialmente certos e parcialmente errados. A gente não une os dois polos, infelizmente. E essa é uma das razões por que eu estou fazendo essas palestras, porque o modelo pirâmide eu uni os polos, não vi mais, não vejo mais como via antes. Então, a coisa quanto ao rio é que o rio muda na água, muda em vários aspectos. Se você vir um rio como um cubo, esse cubo está em permanente alteração. O corte vertical, o corte horizontal, o corte em profundidade, o rio está, esse cubo do rio nunca permaneceu o mesmo. O Rio Doce em particular, que nasceu em 273 a 273 milhões de anos, o Rio Doce mudou 273 milhões vezes 12 meses, vezes tantos dias. Cada dia desse era um Rio Doce diferente. Então, nós precisamos aprender o mundo como algo que guarnece, que persiste, e algo que altera. O que altera é o que desafia. Aquilo que é modificado é o que desafia. O que permanece é o que tenta a pessoa a não se esforçar. Então, o mundo ao mesmo tempo força você a caminhar adiante e oferece a rede. O mundo é uma luta entre esses polos, esses pares de opostos que os americanos chamam de binários. Mas, evidentemente que por prosseguir a humanidade tem vencido essa luta, inclusive quando pessoas como Heráclito insistem que o ser humano não pode ver as coisas. Nós podemos, a gente tem visto. Então, os derrotistas, tanto de um lado quanto do outro, na realidade foram derrotados, porque a humanidade prosseguiu.